A paz do Senhor, meu amado irmão, eu quero te convidar para um pequeno estudo da palavra. Hoje nós iremos tratar sobre o politeísmo e o monoteísmo. Estaremos falando sobre a Trindade, o que é a Trindade, como entender ela e de que forma as pessoas adotaram esse sistema. Se ela é válida para nós, o que a palavra nos diz sobre isso? A Trindade, o nome seu original se chama politeísmo. Politeísmo é uma crença do indivíduo que acredita em vários deuses, que lá no céu não existe só um Deus, existe vários. Monoteísmo é a crença do indivíduo que acredita que só existe um único Deus. E o que a palavra diz? O que a palavra mostra sobre isso? No livro de João, capítulo 1, evangélico, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Mais o politeísmo, a Trindade. O que é a Trindade? A matéria de hoje que vocês irão assistir é sobre a Trindade. Não estou desclassificando e nem colocando alguém contra a sua própria religião, mas eu quero que tu examine o que é a Trindade e hoje nós iremos falar sobre a Trindade. No meio desse estudo você vai encontrar pouca coisa do unicismo, mas o objetivo desta matéria de hoje é a Trindade. O que é a Trindade? E roda aí a matéria. Muitas pessoas não sabem o que é a Trindade e nem do que consiste a crença trinitária. O erudito Norman Champlin disse: segundo a teologia vulgar da Igreja Cristã, não se faz a distinção entre o triteísmo e o trinitarianismo. Isso envolve não somente os leigos, os simples membros das igrejas evangélicas, mas também os seus próprios ministros. O pastor evangélico comum, ao ser solicitado a apresentar uma definição de Deus, dará uma resposta triteísta e não trinitarista. Então aqui nós vemos que até mesmo os eruditos protestantes admitem que muitas pessoas que acreditam na Trindade, não apenas os leigos, mas também os clérigos, os pastores, eles simplesmente não sabem definir a Trindade. Eles acabam definindo o triteísmo e às vezes também unicismo. E visto que nem mesmo os trinitários conseguem entender a Trindade, muitas vezes elas também são confundidas. Portanto, eu vou explicar o conceito trinitário, eu não acredito nele, mas eu vou explicá-lo. Antes de tudo, é importante explicar que a Trindade não tem lógica. Veja o que diz Norman Champlin, o erudito já citado. Ninguém encontrou ainda uma maneira de fazer o trinitarismo corresponder ao monoteísmo absoluto, embora uma teologia muito complexa tenha sido criada nessa tentativa. Não há qualquer maneira clara e lógica de expressar a ideia. Então fica claro que a Trindade não faz sentido e isso é admitido mesmo por trinitários. A crença trinitária consiste do seguinte: existe um único Deus. Esse Deus é o Pai, esse Deus é o Filho, esse Deus é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Contudo, não são três deuses, mas o mesmo Deus, um só Deus. Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam o mesmo Deus, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Ou seja, existem três pessoas, uma não é a outra, mas não existem três deuses. Muitos cometem erros ao tentar defender a Trindade. Eles acabam defendendo o triteísmo. Eles dizem o seguinte: a Trindade é assim, existem três pessoas distintas e separadas, cada uma delas é plenamente Deus. Bem, isso não é Trindade, isso é triteísmo. Quem acredita nisso são os Mormons. Existe também o unicismo. De uma maneira conceitual, o unicismo é mais fácil de entender que a Trindade. O unicismo diz o seguinte: não existem três pessoas divinas, existe apenas uma pessoa divina e suprema que é o Pai. Por ser onipresente, Deus veio à Terra em forma humana, mas mesmo assim permaneceu nos céus.
Visto que, para ser humano, Deus teria que nascer, então Jesus é chamado de Filho de Deus a partir do seu nascimento na terra. No entanto, Jesus Cristo não é outra pessoa separada de Deus, ou outra pessoa que não é o Pai. Jesus Cristo seria o próprio Pai, encarnado e nascido em forma humana. Assim, Jesus Cristo é o Pai é o Pai e o Espírito Santo é o Pai. Existiria só uma pessoa e não três pessoas. Esse conceito é mais lógico do que o trinitarianismo. E eu te convido para se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, apertar o sininho de notificação para que tu receba os nossos conteúdos em primeira mão e dê também seu comentário, o que você achou desta matéria, se você é a favor, se você é contra, o que você diz sobre isso.